Olá, estou aqui mais uma vez, ministrando agora a nossa sexta aula da disciplina referente à História da África. Mais uma vez reforçando, eu sou o professor Leandro César Leocádio, tenho a minha especialização em História Social, ensino de História, mestre também em História Social, também graduado pela Universidade Estadual de Londrina, 3 titulações aqui da nossa universidade, querida Universidade Estadual de Londrina, ok? Estamos aqui então na nossa sexta aula, depois de 5 encontros, problematizando bastante a riqueza do continente africano, buscando então informações que colaborem com a desconstrução. Olha que palavrinha bacana da gente carregar para a vida. Nós que somos funcionários não, nós que atuamos no campo da área de ciências humanas, a palavra desconstrução é uma premissa, uma perspectiva que tem que ser presente no nosso imaginário, porque ela colabora profundamente para a compreensão das construções sociais, históricas, conceituais, que foram se realizando ao longo do tempo, atendendo a certos interesses que muitas vezes, e na maioria das vezes, não condizem com as premissas presentes no momento atual, na contemporaneidade, em pleno século XXI. Racismo, por exemplo, gente, é uma coisa que já deveria ter sido ultrapassada há muito pela nossa sociedade, principalmente ao longo do século XX, quando nós descobrimos, graças ao campo da biologia, o encadeamento de DNA que trouxe para nós as prerrogativas tão fantásticas ligadas a um campo de compreensão que entende o ser humano como uma espécie única, correto? E não raças diferentes, como se fôssemos cachorro ou gado, muito pelo contrário. Essas perspectivas ligadas ao racismo, que se fizeram presentes durante muito tempo em diversas sociedades, deveriam sim ter sido ultrapassadas por nós, mas como vimos nos nossos encontros, elas ainda se fazem presentes. Muitas pessoas, inclusive, negam isso, e o que me deixa mais preocupado como um profissional da área de humanas é quando a gente vê profissionais, quando a gente vê formadores de opiniões, políticos se referirem ao racismo como se ele não existisse, né? Claro que existe, e existem inúmeros indícios na atualidade que comprovam sim que o racismo precisa ser problematizado. Gostaria muito de viver em uma sociedade onde as premissas ligadas ao racismo não se fizessem mais presentes. Para que isso aconteça, atuamos no presente, correto? Ressignificando ideias que ao longo de aproximadamente 400 anos, que foi mais ou menos o período que a escravidão se fez presente na América, foram se consolidando, se instituindo e de uma forma ou de outra se encontram presentes no imaginário do brasileiro. E quando eu falo no imaginário brasileiro, me incluo também, tá? No meu e no seu. Somos, vamos dizer assim, né, pessoas que têm noção dessas premissas racistas e estamos trabalhando fortemente para que elas sejam ressignificadas no nosso imaginário, que elas tenham outro sentido, outro significado, não aquele da segregação, mas sim da união, que somos todos seres humanos e o que nos difere é justamente essas questões aparentes, porque na essência somos uma espécie só que ao longo de aproximadamente 200 mil anos vem se desenvolvendo nesse planeta que nós chamamos de planeta Terra, beleza? Vamos ver o que nós vamos trabalhar na aula de hoje, contextualizando um pouquinho da nossa aula. Trabalharemos sobre a questão agora da escravidão atlântica. Na aula passada falamos um pouco sobre a escravidão transsaariana, aquela desenvolvida e empreendida principalmente graças, à premissa religiosa ligada ao islamismo. E aqui, quando nós falamos de escravidão atlântica, nós estamos falando muito do apoio da perspectiva religiosa ligada ao cristianismo e também aos conceitos chamados e cunhados de imperialismo, e aqui mais uma vez reforçando o tal do neocolonialismo. A palavra neo já conceituo e problematizo para você agora. Neo tem um significado de novo, correto? E quando nós falamos então de neocolonialismo, estamos nos referindo a uma nova forma de colonialismo. Se nós estamos falando de um neocolonialismo, é porque existiu um colonialismo anterior. E que colonialismo anterior foi esse, então, professor Leandro? Aquele que ocorreu no continente americano,
principalmente a partir das grandes navegações. Nós não nos aprofundamos na colonização americana durante as nossas aulas, mas cheguei a comentar com você sobre a importância da colonização americana empreendida pelos europeus, no caso agora a partir do século XIX, e vamos abordar nessa aula, nessa sexta aula, sobre essa nova colonização. Não mais na América, afinal de contas, no século XIX, muitos territórios coloniais estão conseguindo a sua independência para com as metrópoles europeias, como é o caso no Brasil, né, que em 1822 consegue definitivamente a sua independência para com a metrópole portuguesa, mas aqui estamos nos referindo à colonização, sim, saiu a palavra, do continente africano, ok? Pensando nisso, vamos para o nosso primeiro momento da aula, falar um pouquinho sobre a escravidão atlântica. E aqui eu queria colocar para você um pouquinho da minha experiência enquanto profissional da área de humanas, de forma mais específica, profissional da área de história, como professor de história, que é muito comum a gente chegar no sexto ano e os aluninhos do sexto ano chegar para a gente e falar assim: professor Leandro, quando que a gente vai estudar sobre a Segunda Guerra Mundial? Quando que a gente vai estudar sobre Hitler, professor Leandro? Quando a gente vai estudar sobre campos de concentração? Eu já me deparei muitas vezes, dou aula há aproximadamente 10 anos para o ensino fundamental, 2, né? Para o ensino médio, também para o nível universitário, mas é muito comum no sexto ano os alunos chegarem com essas perguntas na cabeça se referindo à Segunda Guerra Mundial. E eu sempre me perguntei, por que eles não chegam também perguntando sobre a escravidão que aconteceu no Brasil? Afinal de contas, quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de um período pontual de um pouco mais de uma década. Afinal de contas, temos ali o ano de 1933, com a ascensão do regime nazista dentro de uma perspectiva governamental na Alemanha, e o seu fim em 1945. Então temos aí 12 anos de domínio estridentes do nazismo na Alemanha, que culminou ali a partir de 1939 com a Segunda Guerra Mundial. Porque um período assim, relativamente curto da história, se sobrepõe a um período tão longo da nossa própria história, né, do Brasil, quase 400 anos de escravidão. Eu tenho uma opinião sobre isso. E ó que eu não gosto muito de lidar com essa questão de opinião, porque ela parece achismo, né? Mas a minha opinião enquanto um profissional, enquanto um estudante de história, também atuante ali em sala de aula, é que nós temos muita informação no que diz respeito à Segunda Guerra Mundial. Dei uma olhada no que tem de filmes, documentários, livros, programas de televisão que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, que falam sobre campos de concentração, sobreviventes do campo de concentração, mas é sobre senzala, né? E sobre navios negreiros, e sobre a escravidão no Brasil, e filmes que falam sobre isso, e documentários que falam sobre isso, de uma senzala, por exemplo, de um transporte de seres humanos que ocorreu durante mais de 300 anos. Agora que a gente está começando a problematizar sobre isso, agora que a gente está levando para o imaginário coletivo do brasileiro o quão importante é problematizar sobre isso. E quando nós problematizamos sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente faz isso para que aquilo que ocorreu naquele período específico da história do século XX não ocorra novamente. Afinal de contas, nós temos aí um número de aproximadamente 6 milhões de judeus mortos durante o período em que o regime nazista se fez e dominou a Alemanha, correto? E quantos seres humanos que vieram da África, que viveram aqui na América e seus descendentes morreram durante esse período da escravidão? Quantos milhões, né? E os seus descendentes hoje, de que maneira que nós lidamos com os quilombolas, com as comunidades quilombolas? Essa problematização, no começo da nossa aula, leve para a sua vida, meu amigo, porque isso vai colaborar bastante nós, dentro da nossa profissão, para essa ressignificação dessa mentalidade escravocrata, correto? Que deve ser sempre problematizada para que a gente diminua, vamos assim dizer, né, o impacto do racismo na nossa sociedade, correto? Retornando ao nosso slide, escravidão atlântica, sequestro e escravidão caracterizaram um dos primeiros contatos entre a Europa cristã e os africanos. Europeus começavam a abrir via de trocas comerciais com reinos africanos. E olha que bacana utilizar isso aqui, né?
reinos africanos. Era um comércio, tá, gente? Interessante a gente falar sobre isso, porque nos últimos tempos dá a entender que muitos seres humanos da África vieram aqui para a América por livre e espontânea vontade, porque tinham vontade de realizar, fazer uma viagem pelo Oceano Atlântico e chegar até aqui. Muito pelo contrário, são cativos, né? Que foram comercializados na África e obrigados a vir para a América em um sistema de transporte horroroso. Reinos africanos, principalmente na região do Atlântico. Processo gradual e demorado de ocupação dos territórios que vai se consolidar definitivamente lá no século XIX. Aos poucos, os europeus foram criando uma imagem degradante do continente africano, uma imagem de selvageria, uma imagem de tribalidade, uma imagem de não civilização, é aquela questão do darwinismo social que se consolidou definitivamente no século XIX. O africano é um ser selvagem, é uma raça inferior que precisa ser dominada. Essa ideia, né, do benfeitor europeu para com o selvagem africano, infelizmente, ainda de uma certa maneira, está presente no nosso imaginário. Retornando ao slide, os africanos, muito pelo contrário do que muitas pessoas têm em mente, foram resistentes à colonização. Coroa portuguesa e espanhola valeram-se de argumentos religiosos para se impor ao continente africano. E aqui esses argumentos religiosos, no caso, são argumentos cristãos. Um mais comum é o mito de Cã. Procure depois informações sobre o mito de Cã. Cã, pensando na mitologia cristã, é o filho amaldiçoado de Noé, que teria migrado para o continente africano e, a partir da Era Moderna, esse mito da maldição de Cã acabou colaborando de forma precisa para a escravidão dos povos africanos. Afinal de contas, se eles foram amaldiçoados, se Cã, né, foi amaldiçoado pelo seu pai Noé, e Noé foi um escolhido de Deus, lembra da Arca de Noé e tal? Então, os povos africanos, consequentemente, são amaldiçoados. É impressionante, se você pesquisar hoje na internet, você vai ver que essa narrativa ainda se faz presente na boca e no imaginário de alguns pastores neopentecostais na atualidade, que colocam a África como um continente amaldiçoado, fazendo a ligação a essa perspectiva mitológica cristã que reforçou a escravidão, que já deveria ter sido ressignificado da nossa sociedade, mas não foi. Impressionante uma questão dessa, por isso a importância da nossa atuação. Retornando ao slide, a Igreja Católica, no contexto das grandes navegações, não foi contrária à escravidão africana, muito pelo contrário. Africanos escravizados que chegaram ao Brasil, século XVI, ciclo da Guiné, atualmente seria o Cabo Verde, o Senegal e o Gabão. Século XVII, ciclo de Angola, e também no mesmo século, ciclo de Benin e Daomé, africanos vindo da costa da Mina. Se você estiver assistindo essa aula na sua casa, no conforto do seu lar, dá um pause nesse exato momento e procure na internet, no YouTube, no seu próprio computador ou no seu celular, uma música de um artista brasileiro chamado Jorge Benjor. Que música é essa, professor Leandro? Uma música chamada Zumbi. Na introdução dessa música, o Jorge Benjor, ele vai colocar alguns grupos étnicos africanos. É bem legal essa música. A musicalidade do Jorge Benjor, né? Está ali buscando musicalidade africana e brasileira. Ele começa a música falando assim, ó, Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, são grupos étnicos africanos dessa região que eu acabei de citar para você, que foram transportados de forma ilegal e chegaram até aqui o Brasil. Se você se der ao trabalho de pegar essa música na internet e buscar também obras produzidas pelo pintor francês Debré, que quando veio para o Brasil se deparou com esses grupos étnicos citados pelo Jorge Benjor, você vai ter essa possibilidade de visualizar a diferença física entre esses grupos, né? A diferença da tonalidade de pele, inclusive, Debré até consegue transmitir
nas suas obras. Interessante a gente ter essa percepção também, correto? Bem, você pausou um pouquinho, olhou lá o Jorge Benjor, procurou um pouquinho das imagens de DB, continuamos então na nossa aula no próximo slide, que traz as seguintes informações. Diáspora negra, e aqui a palavra diáspora, que é um conceito muito utilizado por nós, ou seja, migração forçada de um determinado grupo para uma outra região. Nesse caso, quando nós falamos da diáspora negra, nós estamos falando de um fenômeno de dispersão de africanos pelo mundo, ou seja, imigração forçada de seres humanos entre ali o começo da Idade Moderna e o século XIX. Né? Ou seja, o início do comércio de seres humanos, seja pela escravidão transsaariana, apoiada pelo islamismo, seja pela escravidão transatlântica, apoiada pelo cristianismo. E ali eu coloquei alguns dados interessantes da gente falar, né? Olha lá, no período de 650 até 1920, diáspora negra representou ali um número de 4 milhões de seres humanos. Costas do Suali, quase 4 milhões também ali, entre 650 e 1920. Saara, entre 650 e 1910, 9 milhões. Atlântico, 1450 e 1900. Percebam um número aproximado, gente, de seres humanos. 11 milhões e 700 mil seres humanos que foram transportados ilegalmente dentro da perspectiva do tráfico atlântico. Bem, se nós falamos um pouquinho, então, sobre o tráfico de escravos atlântico, se nós falamos um pouquinho sobre o tráfico transsaariano, é interessante a gente pensar agora, quando a gente vai entrar nesse segundo momento da nossa aula, que vamos falar sobre o imperialismo, que nós vamos falar sobre o neocolonialismo, falar também que essa perspectiva de dominação do continente africano, que se deu lá no século XIX, está inserida também num contexto histórico. E que contexto histórico é esse, professor Leandro? O contexto da Revolução Industrial. Lembrando, a Revolução Industrial data lá da primeira Revolução, segunda, terceira Revolução Industrial. Muitos pesquisadores dizem que nós estamos vivendo um quarto momento da Revolução Industrial, com essa era digital da qual nós estamos vivenciando na atualidade. Mas pensando ali na Revolução Industrial que ocorreu ali na transição do século XVIII para o século XIX, a gente está falando do surgimento das indústrias, que se inicia ali na Europa, depois passa para a França, Alemanha, outros países europeus, produzindo mercadorias para essas mercadorias serem vendidas. Correto? A Revolução Industrial, que aí também é o boom do sistema capitalista moderno, da modernidade, ela pressupõe que você tem que ter trabalhadores que recebem um salário e precisam comprar mercadorias. A escravidão é um contraponto negativo para com essa premissa, porque um escravo não tem dinheiro para comprar mercadoria, e se não tem dinheiro para comprar uma mercadoria, consequentemente, a economia de uma sociedade não vai se desenvolver. Então, as prerrogativas que começam a ocupar o imaginário de intelectuais europeus é de que, com o advento da Revolução Industrial, o trabalho escravo deve ser substituído pelo trabalho assalariado. Haja vista que somente o trabalhador que recebe um ordenado, que recebe um salário mediante a sua força de trabalho, essa pessoa vai ter condições de contribuir para a economia de uma sociedade, correto? Então, essas prerrogativas elas acabam sustentando discursos abolicionistas, por exemplo, que ocorrem na Europa, que ocorrem na América do Norte, Central e do Sul. Muitas pessoas, muitos intelectuais vão lutar bastante contra o fim da escravidão, muitos com interesses humanitários, sim, isso é importante reforçar, mas também muitos com interesses pontualmente econômicos, correto? No final de contas, reforçando mais uma vez, um trabalhador escravo não recebe o seu ordenado, não recebe um salário, e, consequentemente, não tem como adquirir produtos produzidos nessas fábricas, primeiramente europeias, depois dos Estados Unidos e aí de outros países da América, como o Brasil, por exemplo, que só vai dar os seus primeiros passos rumo à industrialização lá no final do século XIX, de forma mais precisa mesmo no início do século XX. Ok? Retornando ao nosso slide, temos então o segundo momento da nossa aula, onde a gente vai problematizar a questão do imperialismo, neocolonialismo.
Como eu disse a você, a questão do neocolonialismo, um novo colonialismo, uma nova forma de colonização que é empreendida ali agora no continente africano. E também é importante falar do imperialismo. Deixo como dica a você uma obra-prima da historiografia mundial, né? Escrita pelo historiador Eric Hobsbawm, que é a Era dos Impérios. Na verdade, tem várias eras, né? A Era dos Extremos, por exemplo, que vai falar sobre o século XX. E a Era dos Impérios vai falar justamente desses impérios europeus que se consolidam ali na final do século, entre o século XVIII, século XIX. Por isso nós temos esse termo imperialismo e neocolonialismo para se referir a esse período da história, correto? Esse período que os europeus dominam o continente africano, dividindo, retalhando o continente para atender os seus interesses, comerciais no caso. Retornando ao slide, final do século XIX, conquista definitiva do continente africano por parte dos europeus. A partilha da África, processo de ocupação, divisão e colonização do continente africano pelas potências europeias. E aqui, quando a gente fala de ocupação, divisão e colonização, mais uma vez reforçando, é sempre importante falar nesse processo de, vamos usar o termo, aculturamento, né? Ou seja, claro que esse termo, esse conceito é problematizado na atualidade, mas é importante a gente falar dele também, assim, pensando numa forma cultural, de uma perspectiva cultural que se predomina em relação a uma outra perspectiva cultural, que foi o que aconteceu da perspectiva europeia para a perspectiva cultural africana. Os europeus, segundo a mentalidade da época, são superiores, né? Racialmente, a raça europeia é superior, o branco europeu é superior ao negro selvagem africano. Retornando ao slide, no início da Primeira Guerra Mundial, quase 90% do continente africano estava sob ocupação europeia. Parte da invasão do território africano também foi motivado pelo nacionalismo dos Estados europeus. E aqui um ponto interessante da gente falar, da Conferência de Berlim, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho de forma mais específica em relação a ela, é que esse nacionalismo, a ideia de nação, isso é um ponto bacana, né? A gente está acostumado a trabalhar essa ideia de nação em momentos específicos na atualidade, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Essa ideia de nação que nós temos hoje, que é muito alimentada nessas datas esportivas, ela se consolida definitivamente no século XIX. Quando nós temos a ideia de nação sendo instituída, a própria disciplina de história nasce justamente para reforçar essas nações que estão sendo desenvolvidas e criadas. Que aí você tem a nação que tem que ter uma língua própria, um território próprio, uma bandeira própria, um hino próprio e, principalmente, a sua história, né? A história grandiosa, com grandes acontecimentos, com grandes lideranças. Por isso que a história que se desenvolve no século XIX, uma história tradicionalista, positivista, ela não vai problematizar o passado, mas sim busca enaltecer o passado para criar essa coisa mítica, o mito fundador da nossa nação. Cada região no Brasil também tem isso. Se a gente tem no século XIX uma perspectiva ampla a questão do nacionalismo, hoje no século XXI nós temos, graças às prerrogativas ligadas ao regionalismo, cada região tem lá o seu mito fundador, né? Na cidade de onde eu vim, por exemplo, a cidade de Sorocaba, que é o interior de São Paulo, tem os bandeirantes, Baltazar Fernandes é o cara responsável pela fundação da vila de Sorocaba e, consequentemente, da cidade. Aqui em Londrina, tem a sua formação mais recente, Londrina tem um pouco mais de 80 anos, são os pioneiros que vieram para cá desbravar. Ainda hoje a gente tem essa perspectiva que se consolidou e se desenvolveu no século XIX e que está presente de uma certa forma na sociedade hoje em dia. E essa questão do nacionalismo, das nações que vão se desenvolvendo no século XIX, elas querem se sobrepor uma à outra, né? O francês quer ser mais que o alemão mais que o inglês mais que o belga e assim consequentemente. Leva a esses acirramentos por busca de territórios e, consequentemente, colabora profundamente para a ascensão da Primeira Guerra Mundial. Retornando ao slide, falamos um pouquinho desse nacionalismo. Aqui temos África e Ásia. Estamos falando pontualmente da África, mas a Ásia também
foi dividida dentro desse processo do imperialismo europeu, África e Ásia, palco em que as grandes nações iriam protagonizar as grandes cenas históricas. A Europa acabou arrogando para si uma missão civilizadora em relação à África. E essa missão civilizadora é justamente aquilo que eu já venho falando a você, que os europeus são civilizados, que os africanos... Essa visão da época, não minha, por favor, hein? Essa missão civilizadora é levar a civilização, a cultura europeia, a religiosidade europeia para o continente africano, extremamente tribal, selvagem, de raças inferiores. E venho aqui trabalhando de forma pontual, apresentando a você diversos reinos e impérios, o quão rico é a cultura, os grupos étnicos presentes no continente africano até os dias atuais. Quebrar com essas prerrogativas negativas em relação ao continente africano é também ir de encontro com essas questões trabalhadas e instituídas no século XIX. Ressignificá-las, portanto. Retornando ao slide, se tem essa questão do mito da civilização, retornando ao slide, então, se tem essa questão da missão civilizadora, temos as ocupações anteriores à Conferência de Berlim acontecendo. Tratado de Makoto, onde nós temos lá a ocupação francesa da Argélia já em 1830. Em 1875, França reivindicava o controle político e jurídico das regiões costeiras do Gabão e do Congo-Brazzaville. E aí, e diversas outras, tá? Eu citei algumas aqui, mas diversos outros processos de ocupação territorial empreendido pelos europeus no continente africano e que essa Conferência de Berlim, essa reunião entre as principais potências europeias, que se dá entre 1884 e 1885, é justamente para resolver esse problema territorial. Novembro de 84 a fevereiro de 1885, reunião para decidir a ocupação e exploração do continente africano. Consistia em resolver, basicamente, 3 questões. Liberdade de comércio na bacia do Congo, livre navegação dos rios Congo e Níger, e as ocupações posteriores nas costas da África pudessem ser consideradas efetivas. E aqui, um mapinha mostrando justamente os países que articularam entre si a divisão do continente a partir de áreas de interesses, considerando-se também ocupações já existentes. Então, aqui fiz questão de colocar um mapa para você, o mapa da África já colonizada e ocupada pelos europeus. Então, em amarelo, nós temos a África ocupada pela Bélgica, uma outra tonalidade ali mais para o salmão, a Grã-Bretanha, mais em roxo a Espanha. Perceba o tamanho do território francês, gente. O território inglês e francês, os maiores que nós temos ali, as principais potências da época ligada à Revolução Industrial. A Itália também tem suas colônias, a Alemanha possui também, lembrando que a Alemanha se institui enquanto país a partir de 1870, com o fim da Guerra Franco-Prussiana, e também ali Portugal mantendo seus territórios já desde a época do período colonial. Terceira parte da nossa aula, também falar um pouquinho sobre imperialismo e o neocolonialismo empreendido nesses territórios, potências europeias na África, busca de matérias-primas, área de influência, estratégias geopolíticas, mercados consumidores, mão de obra. Todas essas perspectivas que eu coloquei aqui visavam atender não só as prerrogativas daquele momento, mas também e principalmente essas atreladas ao comércio ligado ao capitalismo, né? A Revolução Industrial, aí no final do século XIX já temos aí já a segunda Revolução Industrial bombando, digamos assim, né? As máquinas a vapor, poluindo a Europa como um todo, trabalhadores, que já estudamos sobre isso, quem não estudou ainda vai estudar, e vai ministrar aulas sobre isso, mostrando as situações degradantes para qual viviam os trabalhadores que vendiam de forma muito barata, né, a sua mão de obra nesses territórios. Enfim, um processo histórico que caminha junto, em conjunto, com esse processo neocolonial empreendido pelos europeus na África. Retornando ao slide, Portugal, com o intuito de criar um império ultramarino português, foi uma das potências mais atuantes na Conferência de Berlim. Lembrando que Portugal está aí mantendo contato com os africanos já desde o período das grandes navegações, já desde o período que nós chamamos, né, do início do período
da modernidade se impuseram em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E um dado importante da gente destacar, quando a gente trabalha essa questão ligada à colonização portuguesa para com o continente africano, que as últimas nações, as últimas colônias africanas que um dia pertenceram a Portugal, conseguiram a sua independência, gente, veja só, lá na década de 1970. E isso é um ponto interessantíssimo da gente trabalhar junto aos nossos alunos. Quando a gente pensa na nossa independência, na independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, situação interessante da gente sempre estar problematizando junto aos nossos alunos, não só em datas específicas, como é o caso de 7 de setembro, mas também em outros momentos oportunos de se fazer essa situação, de problematizar esse feito. Veja, em 1822 nós conseguimos a nossa independência. Nações africanas só conseguiram a sua independência de Portugal só na década de 1970. Eu nasci na década de 1970. Então, eu, professor Leandro, que nasceu na década de 1970, sou contemporâneo ao processo de independência de muitas nações africanas. É muito recente na nossa história, na história do continente africano e global também, na história como um todo, essa questão da colonização. Por isso que é importante traçar esses paralelos, essas analogias. Porque quando a gente fala de escravidão, de colônia, de independência, parece que está muito distante da nossa história. Nossa, 1822, quão distante é. Mas quando a gente pensa nessas nações que também foram colônias de Portugal, 1970. Recente isso, né? Eu vivi esse período, claro que eu não lembro, né? Não sou tão velho assim. Nasci na década de 1970, não lembro dessa década, minha memória mais afetiva é a partir da década de 1980, mas sou contemporâneo desses processos de independência. Contextualizar isso aos nossos alunos é trazer a história um pouco mais próxima da nossa própria vivência. E ela tem mais sentido, ela tem mais significado. Afinal de contas, muitos pais dos nossos alunos têm mais ou menos a nossa idade, essa minha idade, um pouco mais de 40 anos, correto? Retornando ao slide. Em 1895, Arthur Giraud, França teria a obrigação moral e civilizatória de fornecer seus valores culturais aos outros povos por meio da aculturação, ou seja, levar a cultura francesa, a civilização francesa no continente africano. Se impuseram na Argélia, na Tunísia, no Senegal, na Gâmbia, Burkina Faso, Mali, Camarões, Chad, República Centro-Africana, Costa do Marfim e mais 10 colônias. Perceba quanta influência tem. Nas nossas próximas aulas, finalizando com a 7ª e 8ª, a gente vai trabalhar, por exemplo, o processo de independência da Argélia para com a África, e você terá a oportunidade de perceber o quão foi traumatizante para a sociedade argelina esse processo de independência que levou à morte milhares de argelinos. Aqui, o Império Britânico foi um dos maiores impérios de áreas constituídas que já existiu. Na América, teve colônias, a principal delas são os 13 colônias que se transformaram depois em Estados Unidos da América, no Caribe, na América Central, na Ásia e se desdobrando na África. Cecil Rhodes, particular, e aqui no caso, um britânico, de uma forma privada e não estatal, explorou minas de diamantes na África do Sul, ocupando também a região de Botsuana, chegando a criar uma província denominada Rodésia em 1885. E aqui eu coloquei uma charge, fazendo um paralelo com o Colosso, do Colosso de Rhodes, no caso aqui, o Cecil Rhodes, ele dominando, pisando de norte a sul do continente africano. Muito interessante essa charge, mostrando que o processo colonizador europeu no continente africano não se deu apenas através do Estado, das nações que se consolidaram durante o século XIX na Europa. Muito pelo contrário, também se deram graças à atuação de particulares, no caso aqui, Cecil Rhodes. Bem, terminei então primeiro, segundo, terceiro momento da nossa aula. Vou partir agora para uma situação-problema que a gente pode estar trabalhando em sala de aula junto aos nossos alunos. Vamos dar uma olhadinha? O professor Pedro, percebam que eu estou colocando sempre professores aqui,
Afinal de contas, a gente trabalha bastante, atua bastante em sala de aula. Bacana a gente pensar na atuação de nós, professores de história, na desconstrução dessas prerrogativas todas que eu venho apresentando a você. O professor Pedro, após problematizar com seus alunos os impactos da escravidão na sociedade brasileira, resolveu voltar seus olhos para o impacto do imperialismo europeu no continente africano. A colonização europeia na África interferiu fortemente na forma dos africanos se organizarem, visto que tal intervenção alterou a estrutura organizacional das comunidades, desestruturou, alterou, revolucionou por completo, uma mudança radical. A própria divisão do continente africano não levou em consideração as características locais, como a cultura de cada povo, como a gente pode perceber nesse mapa que eu já mostrei para vocês em outros momentos, né? Que aqui no caso é o mapa étnico da África e aqui no caso o mapa geopolítico que surgiu na África, principalmente a partir da Conferência de Berlim, onde o território africano é dividido pelos europeus, correto? Mas a divisão do continente não ficou somente a cargo do Estado, como nós vimos ali Cecil Rhodes, pois houve particulares que se apropriaram de territórios no continente, como é o caso do rei Leopoldo I, que se apropriou de todo o território do Congo, processo que foi continuado pelo seu filho Leopoldo II, e Leopoldo II tinha ali um sonho incomum, vamos dizer assim, incomum ou comum, enfim, né? Trate como você quiser, mas ele tinha um sonho. Qual o sonho dele? Se tornar o europeu mais rico que já existiu e que existia naquele período. E o processo de dominação do Congo belga foi um dos mais cruéis que existiram na história desse processo ligado ao imperialismo e ao neocolonialismo. Vamos dar uma olhadinha no slide? Ambos impuseram, tanto o pai quanto o filho, Leopoldo I e Leopoldo II, a esse país um domínio imperialista muito cruel. Decapitações, mutilações e torturas como métodos de punição. E quando eu dou aula sobre o processo de dominação da Bélgica sobre o Congo, eu sempre seleciono algumas imagens ligadas à colonização, imagens fortes de decapitação de membros, principalmente das mãos. Então, a primeira imagem nós temos aqui um pai, né? Muito triste essa imagem, um pai olhando aqui as mãos da sua filha, né? E o corpo da filha foi, né, queimado, destruído, enfim, por esses colonizadores, né? Na verdade, alimentava-se entre os próprios grupos étnicos do Congo, inclusive alguns grupos canibais, né, que se alimentavam de corpos humanos, enfim. Aqui, congoleses, os próprios congoleses, né, segurando mãos decepadas, um processo de exploração dos seringais ali no Congo. Quem não cumpria sua meta como punição, ou quem descumpria suas obrigações, tinha suas mãos decepadas. Não só adultos, como também, principalmente, crianças, né, jovens que tinham seus membros decapitados para atender esses interesses ligados à ocupação da Bélgica no Congo. E finalizando a nossa aula, deixo aqui uma problematização em relação a como, de uma certa maneira, esse processo colonial, imperial, que ocorreu a partir do século XIX, interfere nas sociedades africanas até a atualidade. Recentemente, inclusive, e queria, se você tivesse aí um pouco mais de 30 anos, queria que você se reportasse ao ano de 1994. O que estava acontecendo no Brasil? Para a gente problematizar um pouquinho essa situação, como a gente pode dizer, das influências no presente que ocorreram no passado, das situações passadas no presente. Em 1994, refrescando um pouquinho a nossa memória, me lembro muito bem, era adolescente, jovem nessa época, né? Me lembro muito bem da morte do Ayrton Senna, que nós choramos a morte do Ayrton Senna, comemoramos a Copa do Mundo que conquistamos em 1994. Alguns acontecimentos marcantes da minha vida aconteceram em 1994. Eu estudava na antiga 8ª série em 1994, me formei. E por que eu estou falando isso? Para a gente traçar um paralelo no que estava acontecendo num país chamado Ruanda, na África. Dá uma olhadinha no próximo slide, que aí mostra justamente que em 1994, em aproximadamente 100 dias, algo em torno de 800 mil pessoas morreram por uma disputa étnica entre Hutus e Tutsis. Muitos Tutsis, né,
Muitos Tutsis foram mortos, gente, da uma forma mais cruel que você possa imaginar. A base de facão e a base de tacape, né? Uma guerra civil, né? Uma disputa entre Hutus e Tutsis, um conflito étnico, né? Que tem as suas origens no período imperialista, no período neocolonialista, que não foi resolvido nesse país e que em 1994, veja, gente, pouco tempo atrás, né? Pouco mais de 20 anos que essa coisa horrorosa aconteceu em Ruanda e que precisa ser problematizado, precisa ser comentado, justamente para que o passado sirva como uma espécie de lição para o presente, para que esses conflitos não mais ocorram e que a gente consiga resolver as divergências étnicas, culturais, que sejam elas, através do campo do diálogo e não mais do conflito bélico. Ok? Agradeço a sua atenção em mais essa aula e até o nosso próximo encontro.